O Internacional perde para o Vitória por 1-0 e animicamente é um time que vai, a passos largos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Salve, salve amigos, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo de Oliveira, narrador esportivo profissional. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Internacional que perdeu para o Vitória por 1-0 no Manuel Barradas, jogo que era decisivo, jogo que era direto na luta contra o rebaixamento. O Inter perde, estaciona, 15ª colocação, e o Vitória sobe, né? Nesse momento o Vitória está a 2 pontos do Internacional. E a rodada, será complementada na quinta-feira com o duelo entre Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, né? O jogo é no Allianz Parque. E aí, claro, todo mundo que está ali na luta contra o rebaixamento é palmeirense desde pequenininho. Cara, a situação é complicada mesmo. A situação é complicada porque o ano começou no Inter e todo mundo imaginava que o Inter pudesse brigar por alguma coisa a nível nacional. Até não digo a nível internacional, por mais que o torcedor tem essa ilusão, essa expectativa de estar disputando uma Copa Libertadores da América, tem a esperança do time ir bem, mas a realidade era que o Inter poderia fazer alguma coisa no cenário nacional. Aí não consegue ser campeão gaúcho, que não é nada de novo no front, é mais do que obrigação ser campeão gaúcho, por mais que nos últimos 7 anos o Inter não havia conseguido ser campeão, e se tinha uma expectativa nas Copas, como é de praxe, o que acontece aqui no futebol gaúcho, sempre priorizando as Copas. O Inter esqueceu o Campeonato Brasileiro, na terceira rodada poupou gente contra a equipe do Fortaleza, na terceira rodada, tá? Terceira rodada, sendo que o Inter começou a jogar efetivamente a Copa Libertadores da América somente em março e começou a jogar a Copa do Brasil também em março. Então foram 2 meses os jogadores jogando uma vez por semana, lá de vez em quando jogavam 2 vezes por semana, viagens curtas aqui no Campeonato Gaúcho, e no entendimento, naquele momento da comissão técnica, era momento de poupar na terceira rodada. E são pontos que todos eles estão fazendo muita falta para o Internacional. Aí o Inter chega na parada pro Campeonato Mundial de Clubes com um time dentro da zona do rebaixamento. E o discurso dentro da diretoria do Inter era de que não precisava trocar, não precisava fazer mudanças, que esse time já deu resposta, que esse time vai conseguir sair dessa situação. O Inter ficou 1 mês dentro da zona do rebaixamento, logo que recomeçou o campeonato deu ali uma arrancada, conseguiu algumas vitórias, mas não estava jogando bem. Tinha resultado, mas não tinha a atuação. A partir desse momento, o Inter passou a jogar mal. E ao jogar mal, teve mais probabilidade de perder, E começou uma sequência de derrotas. E aí culminou na derrota no Clássico Grenal dentro de casa, em que tudo aconteceu para o Inter não perder e o Inter conseguiu a proeza de perder para o time do Grêmio. E ali a direção achou por bem trocar o treinador. O treinador que já não vinha tão bem desde o final do Campeonato Gaúcho. Desde a primeira partida da final do Campeonato Gaúcho, o Roger já não vinha bem. Mas a direção entendeu que não era o momento de fazer a troca. E aí, tu busca um técnico novo, tu troca o técnico, Tu tira o Roger, traz o Ramon Dias, tu não traz naqueles hiatos que teve de parada para eliminatórias, de parada para Super Mundial. Na parada do Super Mundial eram 15 dias, gente. 15 dias de pré-temporada. Ou de intertemporada, como vocês preferirem. Dava para fazer ali, trazer um técnico novo e melhorar pelo menos, não brigar contra o rebaixamento. Tá? Então a direção do Inter ela sempre demora para tomar decisão. É sempre muito lenta
no momento em que precisa agir, no momento em que precisa tomar decisão. Mas voltando ali à linha do tempo, né, o Inter já jogava mal, mas vinha tendo alguns resultados, vinha tendo algumas vitórias contra times lá de baixo, contra times do rebaixamento. Depois vem a eliminação na Copa do Brasil de forma vexatória, de forma horrorosa. O Inter foi eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil, sendo que o Fluminense ou é um time igual ou até menos qualificado que o Internacional, e tomou 2 traulitadas do Flamengo, que era, né, de se imaginar que poderia ter, que queria tomar essas 2 traulitadas do Flamengo. Aí a direção começa a pensar numa mudança, vamos mudar, não mudando, vamos cobrar, e sempre aquele discurso do microfone para fora, para o torcedor. Mas o torcedor sabe, o torcedor sente, o torcedor que vai ao estádio, ou aquele torcedor que senta na frente da televisão, ele assiste o jogo, ele sabe quando os caras estão querendo ou quando os caras não querem mais. E a situação do Inter é que os jogadores não querem mais. Eles não querem mais. E uma sucessão de decisões erradas. O Inter vende o Wesley, né, não traz uma reposição, libera o Ener Valencia, não tem pela economia do salário do jogador que teoricamente não estava dando retorno. Tá, beleza. Aí ficou com o Borré que é mais caro, também não está dando retorno. Vão liberar o Borré? Enfim. Aí as tuas esperanças de gol é o Ricardo Matias, de 19 anos, é o Raikkonen, de 16 anos, e é o Rafael Borré, que é o atacante mais conhecido, mais temido talvez, né, e que conseguisse assustar os adversários. Mas, cara, cada dia que passa, o Inter joga menos. Até no jogo contra o Atlético Mineiro, conseguiu fazer um bom jogo. Teve as melhores situações, isso também porque o Atlético teve um jogador a menos durante boa parte do jogo. O Inter pressionou, o Inter chegou, só que o Inter não conseguiu colocar a bola para o fundo do gol, como tem sido nos últimos jogos. Aí, no jogo contra o Vitória, que era o jogo que é para entrar ligado, para entrar atento, para entrar assim, ó, dividindo, para mostrar para os caras que, ó, para vocês ganhar da gente, vocês vão ter que jogar muito mais que a gente. Só que os adversários do Inter, eles fazem o mínimo esforço. O mínimo esforço, e os 3 pontos já estão na conta deles. Não vão me convencer que o Vitória é melhor que o Inter. Nem o próprio Vitória, nem os jogadores do Vitória acreditam nisso. Mas que hoje o Vitória joga mais futebol que o Inter, joga. E o Inter não consegue se achar dentro do campo. É impressionante. É impressionante. Sem contar, mais uma vez voltando às decisões erradas da direção do Internacional. Liberaram o Ramon para o Vitória, e o Ramon está ajudando o Vitória a permanecer na primeira divisão. Liberaram o lateral esquerdo e não contrataram o lateral esquerdo reserva. Então, são sucessivas barberagens de decisões mal tomadas da direção, do departamento de futebol do Internacional. Trouxeram o Richard, que esse aí, olha, com todo respeito, acho que tem dificuldade para conseguir fardar na divisão de acesso do Rio Grande do Sul. Trouxeram o Alan Benítez, que, por favor, né, também acho que tem sérias dificuldades para conseguir jogar um campeonato brasileiro da Série D, né? E o Inter é isso. O Inter é um time apático, é um time broxa dentro do campo, é um time pau mole dentro do campo. Não consegue convencer absolutamente ninguém de que vai sair dessa situação. Tem o Bahia no final de semana, no Beira-Rio, e aí aonde esse clube pode se apoiar? É na torcida, mas não tem ninguém que possa convencer o torcedor a ir para o estádio. A fase é terrível, a fase é horrorosa, né? A fase do Internacional, e eu acho muito difícil, muito complicado o Internacional conseguir sair dessa situação. Se não cair, é porque os outros foram pior, tá? Não porque o Inter foi melhor que eles, tá? A tendência é que a gente tenha o Sport, que já caiu, o Juventude, que já está também cheirando a enxofre,
O Fortaleza, que é um provável candidato, tem o clássico contra o Ceará. Então, se vencer o clássico, já ressurge. E aí tem Santos, Vitória e Inter. São 3 para uma vaga. Né? O Santos é o que está jogando menos. O Santos consegue jogar menos até que o Inter. Tem o Palmeiras e, ao que tudo indica, o Santos vai entrar na zona de rebaixamento e de lá não vai sair mais. E outra, né, também, o Inter tem uma tabela menos difícil que os seus concorrentes na luta aí pela permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Enfim, um ano que o torcedor começou cheio de expectativa, imaginando que, pode ser que a gente conquiste alguma coisa grande, vai terminar com um time lutando para permanecer na primeira divisão. Enfim, eu acho que mais do que nunca é necessário repensar o estilo de gestão do Internacional. Esse estilo de gestão que o Inter tem de muita política e pouco envolvimento com o clube acaba dando nesse resultado. A gente já viu como foram as últimas eleições, a fiasqueira, foi um negócio deplorável a última eleição do Inter. E agora, para 2026, se caminha para a mesma situação. De ter fiasco, né, de candidato a presidente, enfim, tudo que o torcedor não quer, até porque parece que cada um torce para time diferente. Pô, isso aqui, tudo que eu falei agora no final, eu já falei em vários vídeos aqui no canal, é só quando eu toco no assunto do Inter, eu falo muito a respeito disso, que o processo eleitoral... Bom, agora a gente está vendo também no Grêmio, né, como é que está o processo eleitoral do Grêmio, que é uma vergonha também, né? É uma baixaria. E o processo eleitoral do Internacional tem também sido uma baixaria atrás de baixaria. Vamos ver o que vai, né, aguardar o torcedor do Internacional nessa reta final. O torcedor, se não quer ver o time indo para a segunda divisão, o torcedor tem que ir para o estádio, lotar o estádio, fazer a parte dele. O torcedor ele precisa ficar com o coração leve nessa reta final e aí sim, depois no final do campeonato, apontar os culpados. E olha que essa fila de culpados, ela tá grande e a cada jogo ela aumenta ainda mais. Então, acho que precisa ter um tete-a-tete do presidente ou de alguém representativo com o torcedor, tá? Não adianta mandar o Mazuco para falar, porque ele não tem ligação com o Inter, ele é um profissional. Ou tem que ser o D'Alessandro, ou tem que ser o presidente. Eles têm que botar a cara a tapa nesse momento, chamar a responsabilidade e dizer que vão trabalhar para que o time saia dessa situação. A cada jogo que passa, o Inter joga menos, o Inter pratica o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Grêmio e Inter estão praticando o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Nem o Sport, que é o lanterna e que vai cair, já caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, está jogando tão mal, mas tão mal que o Internacional e também que a equipe do Grêmio. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo.